O Rei das Almas é a entidade divina que mantém o equilíbrio dos três mundos, a Soul Society, o Eco-Mundo e o Mundo dos Vivos. Sua existência é um grande segredo. Ele está selado dentro do Palácio Real que fica acima da Soul Society. Apesar de ser protegido pela Divisão Zero, na verdade foram os ancestrais das 5 grandes famílias nobres que aprisionaram e selaram o verdadeiro Rei das Almas há mais de 1 milhão de anos. Hoje o Rei das Almas não passa de uma marionete. Mesmo sem conseguir se expressar de forma óbvia, é interessante descobrir que ele ainda pode se comunicar de alguma maneira. Neste vídeo vou explorar todas as formas pelas quais o Rei das Almas se comunica com os membros da Divisão Zero e também esclarecer se Ichiban realmente seguia as vontades do Rei das Almas. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. No volume 3 da Light Novel Can Feel On-Road, Ichiban revela como o Rei das Almas foi mutilado. Ele conta que sob o comando do ancestral do clã Tsunayashiro, os líderes das famílias nobres passaram um longo tempo destruindo o corpo do Rei das Almas. Eles arrancaram seu coração, cortaram suas pernas, removeram seus órgãos internos e fizeram de tudo para transformá-lo em um ser sem poder. Senjumaru Shutara reforça isso ao dizer que o Rei das Almas perdeu a capacidade de influenciar a realidade. Não sabemos nem se ele ainda pode respirar, muito menos governar o mundo. Depois de ser mutilado, ele acabou se tornando apenas o eixo que mantém a realidade estável para os Shinigamis. Ichiban explica que o Rei das Almas tinha sua própria vontade, mas descreve isso como um fluxo que guiou os acontecimentos ao longo do tempo, e foi essa vontade que permitiu que Ichigo chegasse ao Palácio Real. Ele também revela que os membros da Divisão Zero conseguiram sentir essa vontade. Segundo Ichiban, apenas aqueles cujos ossos que foram transformados em Oken e que entregaram parte da sua alma ao Palácio Real podem perceber a vontade do Rei das Almas. No capítulo 519 do mangá, quando Ichigo é levado ao Palácio Real, Ichiban explica que o Oken vem dos próprios ossos dos membros do Esquadrão Real. Seus ossos são transformados pelo poder do Rei das Almas quando são escolhidos para fazerem parte da Divisão Zero. No primeiro volume de Can Feel On-Road, Tokinada Tsunayashiro convoca uma reunião com Yoruichi e Byakuya. Seu plano é fazer com que as 5 grandes famílias nobres tenham o mesmo status do Rei das Almas. Para isso, ele precisaria receber formalmente sua bênção. Byakuya afirma que nunca houve um caso em que o Rei das Almas concedesse sua bênção a alguém. Tokinada então responde que mesmo que o Rei das Almas consiga transmitir sua vontade para aqueles que vivem no Palácio Real, é improvável que ele realmente aprove ou conceda algo, sugerindo que ele não pode se comunicar por meio da fala, o que tornaria impossível permitir uma bênção diretamente. No volume 3 da Light Novel, Ichiban afirma que a vontade do Rei das Almas é incompreensível. Isso se relaciona com a decisão dele de ter deixado ser desmembrado pelos ancestrais das famílias nobres. Mas se ele é um fantoche sem poder e sem voz, como ele consegue se comunicar? Como concedeu a Ichiban seu título? No final do capítulo 519 do mangá, um dos guardas do Rei das Almas se aproxima e pergunta se ele despertou. No anime, essa cena foi alterada, mostrando o Ichiban tentando falar com o Rei das Almas. Em ambas as versões, o Rei das Almas abre os olhos como se estivesse reagindo ao que foi dito. Isso sugere que, de alguma forma, ele ainda é capaz de ouvir o que acontece ao seu redor. No capítulo 520, Tenjiro Kirindi menciona que o Rei das Almas gostou de Ichigo, mas como os membros da Divisão Zero conseguem entender a vontade dele? Provavelmente a resposta está no Oken. Como o Rei das Almas concedeu o Oken a todos os membros da Divisão Zero, ele pode usá-lo como meio de comunicação. No capítulo 611, após ser derrotado por Yojimbo, Ichiban é capaz de se comunicar com Ichigo por meio da sua Reiatsu. Com base nisso, o Rei das Almas também deve ser capaz de se comunicar de forma semelhante, usando sua Reiatsu através do Oken. Isso permitiria que os membros da Divisão Zero tivessem uma noção dos seus pensamentos e desejos. No entanto, existe a possibilidade de que Ichiban esteja mentindo sobre entender a vontade do Rei das Almas. Talvez os outros membros do Esquadrão Zero apenas confiem nele cegamente, sem realmente saber a verdade. Afinal, nem mesmo Ichiban pode ter certeza do motivo pelo qual o Rei das Almas escolheu esse destino. No passado, antes da divisão da realidade em 3 reinos, o Rei das Almas tinha um papel essencial: eliminar os Holos para proteger os humanos. No entanto, ao continuar destruindo Holos, ele também estava desestabilizando o equilíbrio do mundo primordial. Talvez ao perceber isso, ele tenha decidido criar os 3 reinos para manter o equilíbrio. Se esse foi seu objetivo, então ele pode ter chegado à conclusão que essa divisão era a melhor solução para garantir o futuro da humanidade. Isso explicaria porque Ichiban se vê como responsável pelo equilíbrio dos 3 reinos. Para honrar o sacrifício do Rei das Almas e respeitar sua vontade, Ichiban acredita que sua essência ainda está viva e que ele pode sentir
senti-la dentro de seus próprios ossos. Ele sugere que foi essa vontade que guiou Ichigo ao Palácio Real e influenciou os acontecimentos iniciais de Kenfio On-Road. Kyoraku, no entanto, questiona se a chegada de Ichigo ao Palácio Real foi realmente um desejo do Rei das Almas, ou se foi algo planejado pelos ancestrais das 5 grandes famílias nobres. Além disso, ele se pergunta por que o Rei das Almas parecia satisfeito com a presença de Ichigo. Uma teoria é que Ichigo seja o mais próximo do Rei das Almas em toda a realidade. Ele representa um equilíbrio único entre humanidade, Shinigamis, Hollows e Quincy's. Sabemos que essas raças surgiram do Rei das Almas e que ele contém aspectos de todas elas, por isso talvez ele tenha ficado interessado ao ver alguém tão semelhante a si mesmo. Ichibe é um dos seres mais antigos, existindo muito antes da formação da Soul Society da Gotei 13. Ele estava presente quando os ancestrais das 5 grandes famílias nobres selaram o Rei das Almas numa estrutura cristalina, há mais de 1 milhão de anos. Depois de ajudar na mutilação do Rei das Almas, Ichibe assumiu a responsabilidade de proteger o equilíbrio entre os reinos, provavelmente seguindo as ordens desses ancestrais. Ichibe é um personagem enigmático e muitas vezes enganoso, por isso pode ser que ele esteja exagerando sobre sua conexão com a vontade do Rei das Almas. Algumas teorias de fãs sugerem que Ichibe pode estar apenas fingindo. Na verdade, ele mesmo age como a voz do Rei das Almas, manipulando os outros para alcançar seus próprios objetivos. Nas Light Novel, Ichibe afirma que seu dever é garantir que o mundo continue como sempre foi. Ele se preocupa mais com a estabilidade dos 3 reinos do que com o destino dos outros. O que fica claro quando ele propõe transformar Ichigo no novo Rei das Almas, após a morte do original pelas mãos de Yhwach. Ainda há muita coisa para ser revelada sobre Ichibe. No anime tivemos flashbacks exclusivos no capítulo 24, que mostra Ichibe usando o braço esquerdo do Rei das Almas para selar Yhwach e o seu poder de All Might. E no capítulo 28, onde é finalmente revelado alguns detalhes sobre a criação dos 3 mundos e a origem de Yhwach. Se o anime continuar trazendo mais flashbacks exclusivos, é possível que mais mistérios sejam revelados sobre as verdadeiras intenções de Ichibe e a história do Rei das Almas. O anime está trazendo de volta muitos conceitos da mitologia de Bleach que nunca foram totalmente explorados no mangá. Sabemos que o Rei das Almas permitiu ser mutilado voluntariamente, mas ainda é intrigante especular sobre suas verdadeiras razões. Será que sua vontade realmente existe ou foi simplesmente inventado por Ichibe? Se for esse o caso, então Ichibe pode ser a verdadeira força por trás de tudo, manipulando a todos conforme ele acha correto. Agora eu gostaria de saber o que vocês acharam das teorias apresentadas sobre as maneiras que o Rei das Almas supostamente se comunica com a Divisão Zero. Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se para continuar recebendo mais conteúdo sobre o universo de Bleach, deixe seu like e assista ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por ficar até o final, até mais!